quando me sorris, visigoda das céus da dama culta e bela, língua de avis, fado de punhais, Inês e desventuras, lá onde costuras, multidão de ais, mel e amargura, fatias de medo, vinho muito azedo, tudo com fartura, cravos da paixão, com dores me serves, com riso me pedes. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o cantor, compositor, grande artista, o Tom Zé. Fala, Tom Zé, como você tá? Seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, tô aqui nessa casa de ouro. Essa casa que você tem uma ligação, né, Tom Zé? Da comunicação. Muitas histórias aqui com a Bandeirantes, né, Tom Zé? Nossa Senhora. Que bom que você tá aqui. O Tom Zé chega com muitas novidades mesmo. A gente vai contar tudo aqui pro nosso ouvinte e vamos, claro, relembrar os momentos marcantes da carreira, os grandes sucessos. E olha só, por falar em novidade, Tom Zé, eu já queria falar do seu novo álbum de estúdio, tá saindo do forno quentinho. Foi lançado ontem, olha só, tá até fechado aqui, ganhei aqui um exemplar, eu vou abrir aqui. Tá saindo do forno pelo selo Sesc o seu novo álbum de trabalho, que é o Língua Brasileira, um projeto muito bacana que chega agora às plataformas digitais e também nas lojas pelo selo Sesc, o álbum do Tom Zé, Língua Brasileira. Está feliz, Tom Zé, com o resultado desse trabalho aqui, com a chegada de mais um álbum para o público? Puxa, eu já estava feliz, mas recebi tantas emocionantes mensagens que fiquei mais feliz ainda. Você demorou bastante tempo para produzir esse trabalho, né? Foram anos debruçado nos estudos. 2 anos. 2 anos. Quando ia estrear, estou falando muito alto, não? Não, tá ótimo. Quando ia estrear, em 2020, a pandemia engrossou, transferiu-se Nessa época eu só tinha feito 2 músicas. Transferiu-se a estreia. Eu aí comecei ao lado do Felipe Hirsch e com a colaboração dos técnicos, dos especialistas em língua que estavam ajudando ele, o Caetano Galindo, a Inês de Castro, o Eduardo Viveiros, o Eduardo Navarro, que é especialista em latim, tem dicionários de latim. Então, esse pessoal ia mandando calhamaços para ele, tornava-se, de certo modo, fácil, tratando de cada momento da língua, de cada influência que a língua sofria, e eu ia compondo com essa ajuda, preciosíssima ajuda. Ô Tom Zé, você sabe o que eu acho maior barato nos seus trabalhos? É que você pega um tema e você vai a fundo, né? Um grande estudo mesmo, uma grande pesquisa. Os seus álbuns têm começo, meio e fim, né? Isso foi com o samba, com a bossa nova, com a tropicália, com o pagode, né? E agora você se debruça mesmo nesse trabalho que envolve as letras, a antropologia, a história, a geografia, e tem também a história do Brasil. Com a história do Brasil vem a história da África, de Portugal, porque a língua começa aí, né, Tom Zé? E muito interessante é que há uma separação definitiva de língua brasileira e língua portuguesa. As pessoas na Europa, por exemplo, quando ouvem um brasileiro falar, português é assim, cantado, fácil de entender, porque os portugueses são aquelas atropelações consonantais que só Deus acode quem ouve. Como que é o seu processo de estudo, né? Você estava falando que contou com uma porção de gente aí, especialistas mesmo no assunto, que traziam ali os estudos, as pesquisas, né? Mas a pesquisa é uma coisa, né? O texto ali. E daí quando você vai colocar em música, Tom Zé, como que é o seu processo? Bom, na verdade, compor lápis, papel, o sonho voando, orientação, material,
Porque mesmo quando não é uma coisa tão bem orientada como foi o caso desse disco, você tem que criar e escrever suas orientações para poder sair seu plano, né? Ainda mais eu que só faço disco sobre um tema só, né? Mas nesse caso não, eu fui ajudado tanto pelos auxiliares técnicos, especialistas ali, quanto pelo próprio Felipe Rich, que deu uma ajuda maravilhosa. Eu fazia uma música, ele dizia: Tom Zé, tal pedaço não coincide com o que eu quero, porque ele quer montar uma peça. Aliás, no começo, ele me falou: eu quero fazer uma peça com música sua. Eu aí dei o disco que eu mais gostava, que tem coisa talvez mais elaborada, que é Estudando a Bossa. Um belo dia ele me ligou: Tom Zé, eu descobri uma música, Língua Brasileira, isso tem muito mais a ver com o que meu grupo trabalha no teatro, e tem vários especialistas na língua que são amigos meus, que poderão colaborar, isso é muito mais a natureza do teatro que eu faço e tal, e então nós mudamos o plano, nós começamos o plano de fazer o estudo da língua brasileira, que teve outras influências, passou por outras coisas. Por isso que, como é que a gente fala uma língua que, quando fala português, eu prefiro que bote, como é que chama aquela coisa escrita? A legenda? Eu prefiro que bote a legenda, porque eu não entendo. Um português de Portugal eu não entendo. Ô Tom Zé, então peraí, para explicar aqui para o nosso ouvinte, o pontapé mesmo desse projeto, desse seu novo álbum que saiu agora, foi lançado ontem, tudo começou com a peça de teatro? Sim, foi para a peça do teatro. Para a peça de teatro, mas até a peça você não tinha todas as músicas. Não. Quando ia estrear em 2020, em março de 2020, eu só tinha 2 músicas. Aí a pandemia fez parar e durante todo esse tempo que a pandemia imperou, ele ia me mandando material. Nós fizemos todas as músicas da peça. São 10 canções inéditas nesse álbum. Isso. A que eu abri o programa foi Língua Brasileira, que dá nome ao disco. Que dá nome é a à única peça. que não é, que já tinha sido feita antes e que inspirou ele a fazer a peça. Esse foi no Imprensa Cantada? Imprensa Cantada. De 2003. 2003. Aí ele viu essa música aí, foi aí que Aí ele... disse: Tom Zé, pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Ô Tom Zé, a gente está aqui, né, divulgando o seu novo trabalho, né, para os nossos ouvintes, o Língua Brasileira, que chega em todas as plataformas digitais, nas lojas também pelo selo Sesc, são 10 canções inéditas, 11 faixas no total. Eu separei aqui uma outra música, eu vou tocar um trechinho aqui para o nosso ouvinte conhecer e depois a gente conta a história, não é, que é muito legal, e olha só como as histórias viram música pelo Tom Zé. Ai, Brasil, ilha maravilha, naquele norte gelado ela brilha. Dias por ano. Olha que tem um rio de leite cozido e ainda um pé de café moído. Tocando um trechinho aqui do seu disco, da faixa do seu disco, Rai Brasil. Fiz questão de colocar essa faixa pra gente abrir aqui a discussão, né, Tom Zé? Porque é interessante como você consegue musicar uma história, né? Que é uma coincidência, né? Do nome do nosso país com uma ilha, não é isso? Uma ilha lendária que existia lá no norte gelado, nos mares da Irlanda, e que tinha várias características do mundo dos navegadores, né? Que é sempre um mundo mágico, do mundo dos marinheiros. Essa ilha, quando uma embarcação se aproximava, ela se afastava,
sumia. Essa ilha, raramente tinha história, mas você não conhecia ninguém. Aí uma criatura que foi santo, se tornou santo da Igreja Católica, de lá da Irlanda, São Brandão, reuniu padres, gente de convento, botou dentro do navio para Deus abençoar e saiu atrás dessa ilha. Foi 40 dias de perigos, as coisas mais inacreditáveis, até que ele conseguiu chegar na ilha. Quando ele chegou, tem logo uma coisa curiosíssima. Eles saltaram, viu que as árvores estavam cheias de frutos, que podia fazer refeição logo ali. Mas aí um cachorro chamou a atenção deles e fez tantos sinais que eles seguiram o cachorro. O cachorro os guiou até um palácio onde tinha mesa posta, com comida para todo mundo, onde tinha dormitório, cobertas, tal. E lá era tudo, não tinha frio, era tudo, como é que chama aqui? Tropical. O que era uma coisa inacreditável. E então, a partir daí, vai se descobrindo que a ilha tem um rio de leite cozido, que a ilha tem tudo quanto é coisa para servir, para auxiliar quem chega, que não precisa trabalhar. Então, é essa o começo da explicação disso, que é uma ilha maravilha, naquele norte gelado. É isso que a gente estava tocando agora. É verdade, vamos colocar mais um trechinho então aqui de Rai Brasil, que é a faixa que abre o novo disco do Tom Zé. E mesmo assim, quando um barco se aproxima, ela vai se afastando. Isso mil que ninguém viu. Isso mil que ninguém viu. Ai, Brasil! Ai, Brasil! Ô Tom Zé, uma curiosidade, né, é que mesmo depois, né, da consagração do nome Brasil para esse continente aqui que fora descoberto na época, essa ilha permaneceu, né, com o nome de... Sim, do século III ao século IX, ela constava dos mapas da navegação. É claro que isso é uma lenda, depois viu-se que isso era só a história de marinheiro. Mas tem aí, né, esse mapa, né, tem na internet aí um mapa do Fernão Vaz Dourado de 1568, né, e que ainda tem o nome lá, né, de... eu não sabia que tinha um mapa do Brasil século XVI, ainda, né? Porque o que contava era que nos mapas da navegação do século III ao século VIII estava lá, a ilha Rai Brasil. É isso aí. E o nome, né? Onde eles acharam esse nome que acabou sendo o nome do nosso país? Não sei se tem a ver com as questões da madeira, não é? Do tipo, não sei. Não, é por causa da brasa do sol o tempo todo. Eu já vi dizer isso. O sol abrasante o tempo todo, num mundo que um dia de sol era uma maravilha, né? Ô Tom Zé, você sabe que eu já ouvi você falando em entrevistas, né, que estudando a Bossa, o álbum de 2008, ele tem as coisas mais bonitas que você já fez. E que Imprensa Cantada, de 2003, justamente com a música que a gente abriu o programa, O Língua Brasileira, os versos mais bonitos que você já escreveu. E agora eu queria te perguntar o seguinte, você é apegado à sua obra, à sua discografia, às suas composições, ou quando você está produzindo um novo trabalho como esse, é um recomeço, é tudo do zero? Olha, na verdade é tudo do zero. É tudo do zero. E lá em casa eu tenho uma colaboração muito grande. Quando eu estou compondo, você precisa de rapidez, saber o que é bom e o que não é. E eu tenho uma pessoa dentro de casa, que é a Neuza, que na verdade é a intelectual lá de casa. Então eu levo um rascunho para ela, se ela diz, isso não é digno de você, eu rasgo e jogo fora. Não tenho apego ao que faz, porque tem gente que tem um apego, morre argumentando e tal, e aí vou fazer outra coisa. Isso me dá velocidade, me dá capacidade de ter logo uma crítica e ir adiante. E além disso, a Neuza ajuda. Quando está boa, ela começa a ajudar de diversas maneiras, porque o assunto geralmente precisa de conhecimento literário e isso ela tem.
Ô Tom Zé, mas essa parceria é muito bonita, né? Você sabe que eu estava assistindo nesse mês o Casa GNT, né? O Pode Entrar, não sei se é o nome do quadro ou do programa, mas onde você abre a porta da sua casa, não é? Para os telespectadores, não é? E, bom, além de mostrar coisas curiosas ali, invenções, coisas que você vai tirando o som, né? De alguns elementos ali. Uma parte muito emocionante mesmo, bonita, é já no final do programa, onde você abre o seu quarto, né, que é a sua privacidade, a sua intimidade, e aí tem uma cena da Neuza lendo, né, pra você, não é? Lendo Camões. Toda noite é assim, Tom Zé? Não, nós lemos muitas obras assim. Às vezes eu também leio para ela, porque a Neuza tem uma certa dificuldade de ler por causa de problema de vista. E quando eu posso, eu que não tenho lá essa garganta tão boa, eu aí sento perto dela bem e vou lendo para ela. Muito legal. Olha, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes. A gente vai colocar aqui na sequência pro Tom Zé a participação do ouvinte Bandeirantes. Tom Zé que tem essa ligação mesmo com a emissora, não é? Tem um carinho mesmo pela Bandeirantes, não é? Mas ainda falando sobre o seu novo trabalho, eu queria tocar mais uma faixa aqui, Tom Zé, porque é um assunto super factual mesmo, né? Um debate importante que a gente está vivendo, e o Tom Zé musicou assim. Jaraguara, Jaraguatara, Jaraguara, Jaraguatara, Jaraguatara. Serra e depois vieram tomar a terra. Homem branco não tem lisura, tomou a terra de volta, e para o índio só resta sua revolta. Jaraguara, Jaraguatara, Jaraguara, Jaraguatara, Jaraguatara. Jaraguara, Jaraguatara, Jaraguara, Jaraguatara, Jaraguatara. Ao som do Tom Zé, mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que participam aqui conosco, adorando o bate-papo do Tom Zé. Ele está aqui no nosso estúdio, ao vivo, só o ouvinte acessar youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que vai ver, poder acompanhar o Tom Zé, o Alexandre Lima aqui mandando um abraço pro Tom Zé, Sidney Martins da Costa, a Kátia Martins, Fabiano Pimentel, Margarida Alves, a Liomar Martins também, a Audélia Vido, a Cristina Tom Zé, 85 anos, trabalhando muito, criando muito. Um abraço aqui pro Tom Zé, o João Celeste, o gênio Tom Zé aí no estúdio, a Auricélio de Araújo Silva também mandando mensagem, a Eunice Eutuco, Gustavo Moura, o Rubens Graziano, Sérgio Sintra, Maria Elizabeth Gianotto, todo mundo acompanhando aí as novidades do Tom Zé. Essa música que a gente tocou, Tom Zé, fala da terra, né? Fala dos índios, né? E fala de como a gente tomou conta desse lugar também, num momento importante que a gente está vivendo. O governo de São Paulo deu, como passando a ser terra indígena, o Morro do Jaraguá e mais toda uma coisa em volta, uma quantidade enorme de quilômetros. O governo federal, na mesma hora, reagiu e disse que não, que tinha mudado a lei, que aquilo não era do Estado, o Estado não podia dar. Aí o Estado retomou. Os índios subiram lá para desligar tudo, desligar rádio, desligar nós aqui, para desligar a televisão, desligar telefone. Aí essa música no fim do mundo diz assim: São Paulo sem celular, o cu do Judas será, sem luz, sem telefone, sem televisão e celular, São Paulo é o cu do Judas, São Paulo é o cu do Judas. Mas no momento que a gente discute isso mesmo, não é, Tom Zé? Da preservação, de valorizar essas culturas mesmo, que a gente vai perdendo muito da nossa identidade. Os jornais noticiários, e isso foi antes da campanha que tem agora, porque agora a Amazônia virou a terra de... Antigamente a gente falava terra de índio, né? Terra de assassino, Deus me livre e guarde. É verdade. O processo todo do disco, você falou que a pesquisa
durou 2 anos, né? Sim. Mas o processo todo, com a pesquisa, de compor, durou esse tempo. Mas como que é o Tom Zé no estúdio? Na hora de entrar e gravar, vai de primeira? Você é muito Não. perfeccionista, regrava muito a mesma faixa? Não, eu tenho dificuldade de compor. Eu trabalho o dia todo. Na verdade, meu pai teve padaria e quando eu era criança me acordava 4 horas da manhã para abrir a padaria. E eu até hoje tenho esse fuso horário. Eu acordo 4 horas da manhã, vou para o meu quarto, começo a trabalhar, trabalho o dia todo. Tanto que quando começou a pandemia, eu nem sabia que tinha pandemia. Eu estava em casa, eu trabalho sábado e domingo também, a mesma coisa. Eu nem sabia que tinha pandemia. Quando eu comecei a acabar o trabalho, que eu começava a tentar sair, Neuza dizia, "Pra onde você vai? Bota a máscara, não abrace ninguém, não vá dar beijo pela rua." Aí foi que eu vi que tinha pandemia. E hoje até eu sofro, eu caminho ou dentro de casa ou no bairro com máscara, porque diz que caminhar é uma das coisas que mais ajuda a tirar os nervosos e tal. Tenho medo. Ontem mesmo Deus foi me acordar no meio do dia para ir fazer uma entrevista lá na Cultura. E eu, quando acordei, tomei um susto. Deus, eu estava tendo um sonho, estou aqui com um pesadelo. Tenho várias coisas estranhas. Mas você funciona então de manhã, né? Porque eu me lembro de uma história que você conta aí, de compor com o Chico nessa troca, com o Caetano, nessa troca, e o Caetano queria compor tarde da noite, né? E você funciona de manhã, Tom Zé. Era. Quando eu vim para começar a carreira, eu fiquei numa pensão na Conselheiro Brotero e Caetano me apresentou a Guilherme Araújo, para Guilherme Araújo me sustentar na fase ainda de começo. Então, como o Caetano acorda 1h da tarde, eu trabalhava compondo de manhã e, bom, eu ia para casa relativamente cedo, largava ele acordado, que ele vai pela noite afora, ele e Dedé, né? E de manhã eu compunha e 1h da tarde eu ia mostrar as músicas, os rascunhos e tal, para ir me orientando com eles, né? Eu me lembro do dia que eu levei 2001, Astronauta Libertado. Eu levei como uma música que eu não gostava. Aí eu falei, eu não quero essa música. Ficou lá, Guilherme Araújo deu a Rita Lee. Rita Lee fez aquela coisa maravilhosa, aquela coisa caipira. Muito bom. A Rita Lee, você tem contato? Ela tá bem? Até hoje nós somos amicíssimos, ela tá ótima. Ela tá bem, porque ela passou Ela passou por um câncer que ela chamava de um nome lá que eu não quero repetir. E ela ficou boa, tá trabalhando. Bom, graças a Deus. Ela, o filho dela, o marido, uma turma do coração. O Beto que tá com um show rodando também, né? Celebrando aí a obra, a carreira da Rita Lee. O Beto é um querido também, tá aí com esse show, né? Tom Zé, antes da gente tocar essa faixa, queria comentar um pouquinho, né? Porque hoje no Brasil a gente fala muito da língua brasileira, é o nome do seu disco, mas o que tem de palavras, né, em inglês, hoje a gente praticamente fala inglês, né? A gente vai tomar a vacina, o que é? O drive-thru, não é? Vai pedindo a lanchonete. E quando abre um computador, então... Aqui tá tudo em inglês, viu, Tom Zé? Mas aí, a partir disso, né, dessa percepção de como a gente fala inglês no Brasil, veio a inspiração, entre outras coisas, também para você fazer o Metro Guide, é isso? Porque eu queria fazer uma coisa para cantar nos Estados Unidos, que eles entendessem que... Quando eu canto fora do Brasil, passa a letra na língua do país embaixo. E isso melhorou muito o entusiasmo do público. Mas eu queria fazer uma coisa que eles entendessem. Ora, número de telefone, por mais que eu pronuncie mal, e eles sabendo quais são, eles entram na onda, né? E o Metro Guide tem um guia de telefone. Eu peguei o Metro Guide e cantei o guia do metrô. Mas em Irará tem uns telefones esquisitos também, né, Tom Zé? Dizer que o Brasil também é gente, eu botei os telefones de Irará, que é lá no fim do mundo. Metro Guide, New York,
know you can find some important numbers for the greater New York area. New York area. New York area. New York area. Individual boroughs. Manhattan 212-999-22. Olha, por falar em número de telefone, passar aqui o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que tem muita mensagem pro Tom Zé. O nosso número, em inglês ou em português eu falo aqui, Tom Zé? Português, né? É o 990... Como que é, Aline? 999048756. São 3 9, é isso? 999048756. O ouvinte já manda mensagem aqui pro Tom Zé. Vamos ouvir a primeira aqui. Parabéns, Danilo, pelo prêmio, muito merecido. E eu, Evandro, que recebi o CD em casa, não é, da Joelma, também fui premiado e agora sou premiado com esse artista fantástico, Tom Zé, que para mim representa o mais importante compositor e cantor brasileiro. Salve, Evandro de Jandira. Bom dia, Danilo Gobato. Grande Tom Zé. Danilo, se possível, coloca uma música que o Tom Zé fez a respeito do nosso grande mini craquinho Neto aí da Bandeirantes. Grande abraço, Edson Gonçalves do Ipiranga. Danilo Gobato, olha, é surpreendente cada entrevista que você faz, cada convidado e convidado. Tom Zé, ele é um ícone da história musical brasileira, assim como Gilberto Gil, como Caetano, como Chico Buarque, como Paulinho da Viola, como Hermeto Pascoal, tá? Como os grandes sambistas, Jorge Aragão também, Arlindo Cruz, enfim. Muito obrigado por nos propiciar uma entrevista de tão boa qualidade, de tanta genialidade. É um prazer ouvir o seu programa. Sucesso! Aqui é o professor César Rodrigues de Praia Grande. Ah, muito bom ouvir Tom Zé. Eu me lembro uma vez, ali na região da rua Cardoso de Almeida, eu entrando numa padaria e de repente quem eu vejo saindo? Tom Zé. Na hora mesmo eu parei ali, dei um abraço nele e transmiti para ele toda aquela alegria que a gente tem de encontrar com um artista como ele, uma pessoa do povo, uma pessoa muito comum, um grande poeta, um homem muito inteligente. Obrigado, Tom Zé. Como sempre, o programa é excepcional, hein? Superando em qualidade a cada vez. Tom Zé é um patrimônio paulistano agora, né? É um patrimônio, com orgulho, é um patrimônio paulistano. A carreira do Tom Zé, desde aquele polêmico disco do Olho na Capa. O Tom Zé faz com as palavras o que Hermeto, Dominguinhos faz com os instrumentos. Eu considero um gênio da nossa música. E tecnicamente eu já sou considerado idoso, hein? Vida longa, Tom Zé, vida longa o programa, parabéns. Grande Tom Zé. Ouvir uma entrevista sua é a coisa mais enriquecedora aí num sábado, no início de final de semana. Como é legal, ok? É uma maravilha. Um grande abraço. Continue firme, meu amigo. Olha, tem muitos ouvintes pedindo aqui, perguntando sobre se esse trabalho vai chegar aí na sua cidade, se o Tom Zé vai rodar, vai fazer show. O Rogério de Santos perguntou, né, quando ele virá fazer o lançamento desse trabalho aqui na cidade de Santos. Então tá aqui, eu tô com a agenda de show aqui do Tom Zé para julho, agosto e setembro.
9 e 10 de julho, o Tom Zé estreia esse show, esse novo álbum, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo. Então, 9 e 10 de julho, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, a estreia do Língua Brasileira. 21 de agosto, dia do meu aniversário, viu, Tom Zé? 21 de agosto, Tom Zé estará em Ribeirão Preto. 21 de agosto, Ribeirão Preto, no Teatro Municipal Pedro II. No 24 de agosto, em Porto Alegre. Vai para Porto Alegre, a gente tem a Rádio Bandeirantes lá em Porto Alegre, então atenção, pessoal de Porto Alegre, Tom Zé vai passar por aí no dia 24 de agosto. E no dia 3 de setembro, Salvador, na Concha Acústica, esse lugar super gostoso, super importante, esse palco tradicional aí, no dia 3 de setembro, no lançamento mesmo desse seu novo trabalho, que é o Língua Brasileira, que chega pelo selo Sesc. São 10 faixas inéditas, 11 no total aqui, esse trabalho que a gente está contando algumas curiosidades aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, e ouvinte participando, gostando, mandando mensagem, viu, Tom Zé? Oh, que bom! Olha, a gente colocou aqui, a gente colocou Metro Guide, mas eu separei também uma outra faixa pra gente tocar aqui pros nossos ouvintes, que é muito bacana, vamos ouvir aqui. Essa é Metro Guide, errei aqui. É Metro Guide. Errei aqui, perdão, vamos lá. Seria de ti, São Pablo, e de tuas ruas mais prostis, prostis, de tuos arrogantes edifícios, de teu poder, de teu lixo, de tua fama. Quem lavaria vossas casas e apês? Quem prepararia teu prato preferido? O que seria de tuos bairros, de tus supers, de tuas villas, de tus favelas, de tuos jardins, de tuos... Ô Tom Zé, nessa faixa aqui você traz, né, a língua nativa, a cultura indígena também, mas sem tirar aí a paulicéia desvairada do horizonte, que é a temática conceitual do disco, né, não? Sim, porque essa música também é uma língua que se fala aqui, que é o espanhol misturado com o português, como é portunhol. É muito legal. Foi o Douglas Diegues, que essa letra não é minha, é do Douglas Diegues. Tom Zé, falando um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória também, não é? Você entrega muito para a música, né? Você se doou muito e fez trabalhos importantes, participou de movimentos também, não é? E é um dos artistas mais criativos, mais inovadores de todos os tempos mesmo que a gente tem. Você acredita que a música devolveu a você tudo que você deu a ela? Ah, sim, sem dúvida. Principalmente depois que David Barney, o músico americano, me salvou. Quando o David Barney me procurou, eu estava largando música para ir trabalhar num posto de gasolina do meu primo em Irará. Porque minha família sempre teve negócio, né? Mas meu pai já morreu há muito tempo e tal. Eu só tinha um primo que tinha um posto de gasolina. Eu ia trabalhar com ele, botar gasolina em carro e tá acabado. Mas aí David Barney, através de um repórter daqui, Neuza, através de Martina Suzuki na Folha, ele viu em cima da mesa dele, no Brasil, procurar Tom Zé. E quando ele chegou no Rio para botar um filme dele no festival, o Jornal do Brasil, que naquele tempo circulava em papel, disse: o Tom Zé, ele está indo para São Paulo para conhecer Tom Zé. Quando a gente está por baixo, ninguém atende o telefone da gente. Mas eu liguei para a redação, falei: eu preciso falar com Martina Suzuki, porque ele disse tal coisa. Aí me deram ele. Eu falei: Martina, o David Barney chega aqui hoje para falar comigo, o que é que eu faço? Ele disse: espera aí que eu vou ver o que é que eu faço. Fique aí. Eu fiquei sentado na boca do telefone de manhã, até de noite foi que ele ligou. Ele disse: deu trabalho, rapaz. O cara se hospedou num hotel japonês,
lá naquela zona de coisa japonesa, na Liberdade, porque ele era casado com a japonesa. Está marcado na rua Anhanha, na rua Lagoas, onde mora o Anhanha, que é neto do Anhanha, que é rua, que faz aniversário, e então nós fomos nos encontrar lá. Isso foi em 90? Isso foi em 86. 86, que é quando o David Barney descobre o seu disco Estudando Samba. Isso, não. Ele descobre, rapaz, isso é uma história fantástica. Quando eu fiz Estudando Samba, quando eu fiz Estudando Samba, eu tive uma sensação de que, eu estou fazendo um disco bom agora, que diabo, vai ver que isso não vai ser ouvido, porque era muito experimental, não vai ser ouvido nem tocado em lugar nenhum, dito e feito. A única pessoa que falou foi um super cronista de samba no Rio, que tem o mesmo nome de um governador, que é pai dele. O Sérgio Cabral Pai. Pois é. E o que ele disse assim, podia ter estudado mais. Está acabado. E eu realmente estava lá. Quando o David Barney conta no disco que ele fez que ele estava numa loja de disco e viu. Sim, porque eu cheguei na Continental, na hora de fazer a capa, falei, eu quero, por favor, fazer uma capa. Fui numa casa de comércio que vende material de construção e comprei corda e arame farpado. E pedi ao pessoal da capa, vamos organizar uma capa que só tenha corda e arame farpado. Eles aí fizeram um rodapé, eu falei, em cima só bota Tom Zé Estudando Samba. Ele olhou, Estudando Samba, isso em inglês é a mesma coisa quase, né? E aí disse, corda e arame farpado, que diabo é isso? Disco de samba é mulher de biquíni, é praia. Aí botou na bolsa dele que eu não tinha que ouvir. Quando chegou nos Estados Unidos, ouviu e até hoje fala maravilha. Ele que escreveu a abertura da sua biografia. Da né? biografia do que o italiano fez, já foi traduzido em português pelo Sérgio, está lançado, chama Tom Zé, o Último Tropicalista, onde ele diz uma coisa gozadíssima, isso vale a pena. Ele diz, quando eu descobri Tom Zé, que eu comecei a perguntar a brasileiros e tal, muitos disseram a mim assim, rapaz, o Brasil tem tanto artista bom, por que você está atrás de um artista tão enrolado? E ele continuou, e depois no fim da abertura do disco aí que tem na biografia, ele disse assim, porque acabamos descobrindo que nós todos somos Tom Zé. É muito carinhosa a abertura do livro do Escaramujo. Pietro. Do Pietro Escaramujo. Ô Tom Zé, aproveitando o gancho, né, e pegando aqui, falando mesmo da sua biografia, que foi escrita pelo jornalista italiano o Pietro Scaramuso, que se chama Tom Zé, o Último Tropicalista. Numa entrevista que ele mesmo deu, que eu acompanhei, ele explicou que esse título é ambíguo, né? Tem duas interpretações aí na visão dele. Mas o biógrafo pode ter uma visão, o biografado pode ter outra. Eu queria saber, você se considera mesmo o último tropicalista? Bom, a explicação dele, eu fiz um disco sobre tropicalismo, que eu fiz uma coisa que é certa. Eu só botei Gil e Caetano, porque realmente eram pessoas de uma genialidade que eu não posso acompanhar aquilo. É claro que eu tenho um trabalho forte, minha cabeça se vira até tirar alguma coisa dela, mas eles são relampejando. Uma coisa aparece no mundo, eles têm, como aquela música de Caetano, É Proibido Proibir, foi resultado das revoltas que teve na França com os estudantes e tal. Eu não tenho capacidade para isso, então eu botei eles dois lá e está acabado. É claro, tem o Capinã, tem o Torquato, tem até eu, mas eu tirei todo mundo para botar ele. Os outros eu citei, eu nem citei eu mesmo, porque realmente não tenho a rapidez que aqueles caras têm. Eu tenho mesmo essa rapidez. Só teve um momento que eu fui igual a eles. Teve um momento na minha vida. Quando eu entrei no curso primário, que o professor falava, eu dizia, essa língua não é a que eu falo lá em casa. Tudo, eu entendia tudo. Essa língua, e era Aristóteles, que eu nunca tinha sido apresentado. Portugal foi invadido no século VIII, em 700 e tanto, pelos árabes, que eram o povo mais inteligente naquele momento,
porque naquele momento todos os grandes impérios da Europa tinham caído na mão dos bárbaros cristãos. E os bárbaros cristãos eram o governo do Brasil de agora. Acabaram com toda a cultura. E os árabes, que eram um povo culto, estavam até divulgando a invenção do zero, tinham uma arquitetura sofisticadíssima, uma medicina. Quando tomaram conta da Península Ibérica, a Península Ibérica começou a ser a maravilha do mundo, digamos assim, com essa presença de inteligência lá. Tanto que até hoje, Barcelona, Madrid, Lisboa, Espanha, capital? Veneza, todas essas cidades são turísticas e o principal chamado para turismo lá é a arquitetura, que é a arquitetura árabe. Eu fui muito em Portugal, até em cidades do interior. Eu canto muito na Europa, até em cidades do interior. E aí, às vezes, o prefeito, o organizador do show, todo orgulhoso, nós precisamos ver a rua árabe, a nossa rua moçárabe. Aí vai lá na rua, tem 1 ou 2 predinhos que os moçárabes construíram, que eles tratam aquilo como se fosse um monumento representando a cidade. E assim é tudo. Outra coisa, em português, já que nós estamos falando da língua, como o homem do campo se dava muito bem, porque os árabes já tinham invadido metade do mundo. E quando eles invadiam o lugar, eles não tinham população árabe para mandar para aquele lugar, então mandavam pessoas dos países que eles dominavam. E para aqui vieram os normandos, como é que chama os alemães? Os germânicos, que eram amantes do campo, da língua que o campo falava aqui. E depois veio a romanização, que aí era só o latim, a sofisticação. Tanto que tem um autor português, Teófilo Braga, que um americano amigo meu, lá, o Christopher Dunn, lá dos Estados Unidos, descobriu um romance dele de 1887. Aí a minha tese sobre o tropicalismo fala umas coisas que Caetano e Gil disseram que estão erradas. Ele diz, não, de acordo com o Teófilo Braga, você está certo. Ô Tom Zé, que você é muito humilde, não é? Eu nem sei se você tem essa... Não é humildade. Não, é verdade. Nem sei se você tem essa ciência, não é? Do quanto você representa, não é? E do quão criativo, inovativo você é. Você, para mim, acho que é o mais tropicalista de todos, né? Porque a sua carreira, de fato, ela não é linear, né? Muito pelo contrário. O seu trabalho, cada trabalho é diferente um do outro, é completamente diferente um dos outros. E você tem também, não é? Essa coisa criativa, né? Que você vai buscando elementos. Teve até um ouvinte que perguntou aqui como que você descobriu que de uma buzina dá para fazer um som para colocar num disco e que você de uma enceradeira consegue transformar também isso em música, não é? Mas nesse momento aí da Tropicália, né? Eu acho que você já estava muito, muito na frente, né? Você se considera assim, para frentex naquela época? Não, querido, veja, quando eu fiz o disco de samba, eu falei, é muito experimental, não vai ouvir porque eu não tenho cacife para as pessoas, para as inteligências do Brasil e verem meu disco. Aí veio uma inteligência da América do Norte. Às vezes as coisas são assim. Depois disso, eu não me queixo nada do Brasil, nem antes eu me queixava. As pessoas me dão espaço. Quando eu vou num teatro, mesmo que eu não esteja sendo muito falado, o teatro está lotado. E teatro é outra coisa, né? Teatro exige da gente o beliscão que você tem que dar no público para ele se ligar em você. Você tem que dominar a plateia e convocar a atenção dele durante 1 hora e meia. É um trabalho que precisa do corpo trabalhar, de todas as capacidades que você tem, desde Stanislavski até Augusto Boal, que eu trabalhei com Augusto Boal fazendo teatro. Caetano gosta de dizer que eu aprendi muito com Augusto Boal. Não foi, eu aprendi até com Marcel Marceau, o mímico francês lá dos anos 40, 50. Uma vez eu era criança, fui a um cinema e passou um documentário do Marcel Marceau. Aquilo me matou.
Eu não era mais eu no outro dia, eu só pensar, aquilo me entusiasmou de uma maneira, meu coração ficou arrancado. Como é que um homem pode fazer aquilo sozinho com o corpo? Tanto que eu, sem querer também, Caetano gosta de falar que eu sou bom de corpo, e ele não sabe. A única pessoa que comparou meu trabalho de corpo com Marcel Marceau foi uma diretora de uma universidade nos Estados Unidos. Uma universidade assim meio ao lado de Nova York, que é Augusto de Campos. A crítica mais importante da América do Norte. Ela... Sim, como é o nome dela? Marjorie Perlow, que a Neuza está aqui me ajudando como sempre e dizendo que é uma das críticas mais importantes dos Estados Unidos. Eu acabei de fazer o show, ela virou para mim e disse, rapaz, você lembra Marcel Marceau? Eu caí para trás. Nunca ninguém disse isso. Ô Tom Zé, falando da importância, né, já que trazendo o público também aqui para nossa conversa, os seus fãs, as pessoas que te acompanham, a música brasileira começou nos morros, depois passou ali para a boemia, né? E teve um movimento do qual você fez parte, que foram os universitários, né? Você começou por ali mesmo, né? E ao longo de toda a sua carreira você teve e tem o jovem, especialmente o jovem universitário, muito perto, não é, de você, te acompanhando, não é? Sim, sim. E você... tem até hoje. Então, exatamente, a que você atribui isso? Bom, eu um dia vi isso. Todo dia que tinha... Eu morava perto da PUC desde os anos 70. Todo dia que tinha greve na PUC eu era chamado, eu cantava na sala de aula, cantava no teatro, virava, mexia. E todo ano eu fazia o show de abertura da USP para os calouros. Um dia, por acaso, eu estava no palco e vi na frente da plateia umas crianças novas, deviam ser calouras. Aí, quando eu comecei a cantar, ela olhou para minha cara como que dizia assim, quem é esse cara para estar dizendo essas coisas aí? Quem é esse cara? Aí eu continuei dizendo coisas do mesmo tipo. Então, depois de uns 20 minutos, ela já olhava para mim como que diz, é esse mesmo, que esse cara fala, é isso mesmo. Então eu falei assim, é assim que a juventude me acompanha. Quando ela chega onde eu estou, ela se admira do que eu faço. E até hoje você está ali na região lá da PUC, né? Perdizes ali, né, Tom? E tem uma coisa importante na história da música no Brasil. Em 1900, e quando João Gilberto, 1965, quando João Gilberto... 60? 55, 56. Quando João Gilberto lançou a Bossa Nova, um ano antes, o mundo perguntava, Brasil capital, La Paz, não, Buenos Aires, não sei o quê. Bom, e nós éramos o grau mais baixo da aptidão humana, nós éramos exportador de matéria-prima, que é o grau mais baixo do ser humano. Depois de 1900, que João Gilberto exportou a Bossa Nova e o Brasil foi campeão do mundo, nós passamos a exportar arte. Não há na história de nenhum país um como o Brasil, que num ano era exportador de matéria-prima, no ano seguinte era exportador de arte, que é o grau mais sofisticado da aptidão humana. O Brasil tem essa coisa muito curiosa. Não, é verdade. Espero que continue assim de alguma forma, não é, Tom? É verdade. Você que faz shows no verdade. Exterior... Hoje, desculpa, não, imagina. Eu até... hoje, o King's College da London University ficou tão... Bom, eles tinham um centro de cultura latino-americano, cultura e arte latino-americana. Quando a canção brasileira começou a circular, o Nicolau Shevchenko já tinha saído daqui da universidade... Da USP. Da USP, e estava trabalhando em umas... Ele gostava de música naquelas universidades famosas de música dos Estados Unidos. O King's College descobriu, levou ele para lá. Eles estavam com um projeto e imediatamente fundaram um centro cultural de estudos da civilização brasileira, cuja seminal fonte de pesquisa era a música. Então, eles fizeram pesquisas como a música brasileira apareceu. Eles começam com o chantalon, que eram os compositores da própria civilização celta, que é daquele lugar ali onde Portugal estava.
e canções de caráter religioso. Os compositores alcançavam os graus mais nobres da civilização. Depois chegou o troubadour, que é a invasão árabe, ou o trovador, e que os mais importantes se tornaram os provençais do sul da França, que hoje os poetas concretos amam e traduzem até hoje. E depois chegou uma coisa que ninguém nunca sonhou, o muachá, que é a canção dos sufis, a canção oriental religiosa. Eles saíam da Pérsia nas navegações para vender coisas, paravam no Maghreb, que é o sul da África, o norte da África, e ali tomavam contato com certos ritmos africanos, entravam no Oceano Atlântico, entravam em Andaluzia, do século IX ao século XI, com aquela música deles que acabou entrando na tríade que formou a música brasileira, o chantalon, o troubadour e o moachá. Eu não sei como é que os pesquisadores da King's College dizem isso, mas eles dizem: as primeiras tiragens de música brasileira eram as músicas mais românticas do mundo. Eu fico muito admirado e me lembro uma coisa: David Barney escreveu uma história da gravação. E os Estados Unidos têm um papel importante, que ele inventou aquele aparelho que fazia a gravação. E que quando foi inventado porque os Estados Unidos era muito grande, as fábricas se expandiam e os fabricantes, que eram os melhores vendedores dos produtos que estavam sendo inventados, não podiam ir de loja em loja de pai. Então gravavam o discurso, pelo menos com a voz dele, que ia para aquelas lojas distantes. E depois é que se tornou a música tomou conta disso, o disco, a canção e tal, foi depois, porque isso não foi feito para a música. Mas David Barney foi visitar a própria máquina. Lá nos Estados Unidos tem a máquina. Então eu fico de cá imaginando, será que os ingleses puderam ver alguma canção que foram as primeiras fundadas pela tríade da formação da canção brasileira? Eu fico de cá pensando isso. Você mantém contato com o David Barney, Tom Zé? Tenho. Você vê, ele escreveu a abertura agora do livro, da biografia. Ele, de vez em quando eu mando coisas para ele. Quando ele fez o concerto aqui, no Lollapalooza eu estava lá também. No Lollapalooza eu falei: olha, eu não vou escrever, que ele saiu com aquele coração na mão. Eu falei: eu não vou falar nada, eu vou escrever sobre isso. Aí escrevi 2 ou 3 páginas sobre isso. O Christopher Dunn, que é meu amigo americano, traduziu e mandou para ele, porque ele não lê português nada, né? Olha, sonorizar aqui o nosso bate-papo, muita história, mas com muita música também. Os ouvintes estão pedindo aqui já há tempos no nosso WhatsApp, também no YouTube, essa música aqui do Tom Zé, que fez e faz muito sucesso. Vamos ouvir. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto seguro, jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens. O que teve de regravação dessa música, né, Tom Zé? Nossa, é isso que eu ia lhe contar, rapaz. Mas, Gobato, outra coisa que eu quero te dizer. Diga. Tu fica aí com essa cara de cedo, mas tu não é modo. Tu levantou o prêmio da ABCA. Obrigado, Tom Zé, obrigado. Aí com essa humildade, tu levantaste o prêmio. Sim, essa música é a música mais popular da minha vida. Um mês, Tânia, nossa secretária, que é quem salva a nossa vida no mundo do computador, ela está ouvindo o programa. Um beijo para ela. Tânia, uma vez eu pedi: Tânia,
copia o nome de todas as pessoas que gravaram. Teve um mês que teve 20 gravações com cantoras diferentes, cantores de Menina Manhã de Manhã. Tinha gente que cantava até errado. Mas é muito legal, né, Tom Zé, ver essa geração também, não é? Esses novos artistas surgindo e olhando mesmo para o retrovisor com tudo que foi feito e valorizando os grandes artistas e os grandes compositores também, não é? Ninguém faz uma coisa no mundo sem ter uma coisa que inspire. Você sabe o que inspirou essa música? Quando Gilberto Gil foi para a Inglaterra, ele fez aquela música do trem que vai para Bom Sucesso depois do ano 2000. Depois do ano 2000. Que até eu, imitando, que eu não sou violonista que nem ele, fazia assim, o Gil faz esse negócio batendo um violão parecido com esse. Catum, catá, catum. Menina, amanhã de manhã. E aí fiz a música inspirada no Gil. Ô Tom Zé, você é natural de Irará, não é? Cidade Recôncavo, sertão da Bahia. Um pouco mais de 100 quilômetros, 120 quilômetros aí de Salvador, não é? Apesar de ter deixado Irará primeiro com destino a Salvador, né, onde você fez a universidade, começou profissionalmente na música, e depois para São Paulo, aqui onde você se estabeleceu, Irará não te deixou, né, Tom Zé? Ah, não. Neuza disse que eu viajo para todo lugar do mundo, estou indo para Irará. O que você tem de memória assim, mais forte, mais marcante da sua infância ou de alguma passagem pela cidade, hein? Olha, rapaz, a Neuza nem gosta que eu fale sobre isso por causa das misérias que eu passei na infância. Tanto que eu não vou nem falar. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui educado com uma sofisticação impressionante. Sabe por quem? Pelo povo da roça, o tabaréu, que lá o caipira chama tabaréu, pela língua da cidade e pela língua dos meus tios comunistas, que quando acabava o jantar na casa de meu avô, meu avô botou até as moças para estudar em 1930. Até 1950, botar a moça para estudar era botar a moça a perder. Pois meu avô botou. Então, até as moças falavam. Depois do jantar, essa conversa começava e eu, criança, ficava ali em febre ouvindo essa conversa. Quando das 9 horas da noite, pegava a gente pelo colo e dizia: vamos dormir, criança acordada às 9 horas da noite. Me botavam na cama. Eu não dormia. Eu ficava ruminando o que eu tinha ouvido para ver se eu tinha entendido. E só ia dormir realmente alta hora da noite. Então essa foi uma das educações que eu tive. A outra foi o povo da roça. O povo da roça fala um português, não fala errado, fala um português do século XVI. Então, eles falam, e você criança aprende língua depressa. Eu trabalhava na loja do meu pai desde criança. Ele chegava, meu pai botava, naquele tempo tinha balcão, botava 2 ou 3 cadeiras fora do balcão. É isso que eu trago de Irará, para eles descansarem a cabeça. E eles gostam de conversar. Eles aí passam a contar casos. Eles mantiveram a cultura, porque o Brasil, quando foi descoberto em 1500, logo em 1501 foram as tais bandeiras para Mato Grosso, para Goiás, para a Argentina, para o Peru, até para o Peru, para tudo quanto é lugar foram as bandeiras. Para o Nordeste só foram em 1587. E esses nordestinos que foram largados lá, imediatamente com aquele terreno seco que não dá para tirar nem comida, se tornaram miseráveis, pobres e analfabetos. Mas guardaram alguma coisa de sua cultura na conversa, na paisagem, no folclore, de forma que quando eles iam na loja, eles iam conversar sobre as observações dele. Vou falar o que é essa observação. Por exemplo, tem o cupim, um tipo de cupim, que se alimenta muito longe do lugar que tem a casa. E quando ele volta de tardinha, naquele silêncio absoluto do sertão, ele se encontra uma estaca no caminho. Ele não faz uma volta, ele fica batendo a cabeça na estaca. E se ouve isso, esse ruídozinho de nada. Aí o tabaréu botou o nome do cupim, veja como se estuda lá, cupim bate estaca, porque enquanto você não suspende a estaca para ele passar, ele não volta para casa. Veja como o nordestino é estudante do que está em volta dele. E é isso que ele conta no balcão da loja.
E apesar de ter deixado Irará, se estabeleceu mesmo aqui em São Paulo, o Tom Zé manteve, né, essa relação de muito amor, de muito respeito com a cidade de São Paulo também retribuindo todo esse carinho, e tem mais um sucesso aqui do Tom Zé pra gente tocar para o nosso ouvinte. Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e gastava o meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens, Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, e até andava com a roupa, que maldade, cheirando a consultório médico, Angélica. Olha, tem muitas mensagens de carinho aqui pro Tom Zé, dá tempo da gente colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia a todos, aqui é o Giba do Barbatux, me deliciando com as histórias do mestre Tom Zé, que bom ouvi-lo, mestre, grande abraço, mais um dia aqui na sua escuta, Danilo, parabéns pelo programa, ótimo dia a todos, abraço. Valeu, Giba, obrigado. Bom dia, estamos atravessando tempos sombrios e essa entrevista com Tom Zé prova o que o Nietzsche escreveu, que sem música a vida seria um engano. Tom Zé é a prova de que em qualquer condição a arte resiste. E eu agradeço pela contribuição ímpar e enriquecedora que Tom Zé representa para a nossa cultura brasileira. Luiz Antônio Alberto, Penápolis. Morri, cheguei no céu, me encontrei com São José, que me apresentou a Cristo e a Virgem de Nazaré. A Virgem olhou-me de pé e disse: aqui tu só entra se me der 150 e um disco de Tom Zé. Boa tarde a todos, abraço a todos, prazer estar falando com vocês, falando com os ouvidos, né? E um abraço a Tom Zé, fã seu. Tom Zé, as suas entrevistas são um show à parte. Você cobrar pela ganhar o mesmo que você cobra por um auditório lotado. Porque ouvir uma entrevista sua é como ouvir um álbum inteiro novo. É sempre muito legal. Um grande abraço. Luiz Gomes, São Paulo. Me encontrei-me com Tom Zé numa cacimba de brejo. Almoçamos 2 TU de noite, jantamos um tejo. Nunca invejei de ninguém, mas de Tom Zé eu me invejo. Bom dia a todos, parabéns pelo programa, abraço Tom Zé, vida longa ao programa e a todos. José Roberto de Mauá. Que maravilha começar um sábado ouvindo Tom Zé, que maravilha para este grande homem, para esse grande artista. Eu só tenho que agradecer. Tom Zé, muito obrigada por tudo que você fez pela música, pela cultura brasileira, a trancos e barrancos, meu amigo. Você é gigante. Eu tenho que te agradecer. Muito obrigada, mestre. Valeu. Aqui é a Alexandra de São Vicente, São Paulo. Parabéns, Danilo. Parabéns, Tom Zé. Ai, coisa divina ouvir essa entrevista. Que saudade, você era tão vaidosa. Que saudade, e vivia gastando meu dinheiro.
aí, para todos os ouvintes que estão acompanhando esse bate-papo já na reta final aqui com o Tom Zé, reforçar que o novo disco do Tom Zé já está disponível, foi lançado ontem pelo selo Sesc, é o Língua Brasileira, está disponível já em todas as plataformas digitais, nas lojas também, pelo selo Sesc aqui, Tom Zé, Língua Brasileira, e reforçar também a agenda de shows. No dia 9, nos dias 9 e 10 de julho, estreia do show no Sesc Vila Mariana aqui em São Paulo. No dia 21 de agosto, Ribeirão Preto. 24 de agosto, em Porto Alegre. E 3 de setembro, em Salvador, na Concha Acústica. O ouvinte pode seguir também, acompanhar o Tom Zé pelas redes sociais, tem sempre novidade por lá, é só seguir Tom Zé Oficial no Instagram, Tom Zé no Facebook, por lá tem live, tem muito conteúdo, muitas novidades. Ô Tom Zé, a gente tocou aqui Augusta, Angélica e Consolação, você estava me falando aqui que você lembra ainda do coro de vozes? Das pessoas da gravação. cantando. Ainda lembro, só não me lembro o nome porque é uma ingratidão. Tom Zé, na reta final aqui do nosso bate-papo... Desculpe, quando o Giba do Barbatuques apareceu aí, sim, eu me lembrei de que o Brasil até hoje me dá orgulho, porque esse pessoal da música punk não fica devendo nada ao tempo da bossa nova e do tropicalismo. E os moleques de hoje, Emicida, Ricon Sapiência, o Terno, o Trupe Chá de Bordo, o Metá com Jussara Marçal e Kiko Dinucci, Tim Bernardes, esse povo até hoje me dá orgulho. Não tá faltando nada a esse país. Os novos artistas aí aparecendo na cena, né, e segurando e levantando mesmo, mantendo essa bandeira da boa música, da música popular e brasileira. Vendendo pro exterior. É verdade. Então, Zé, na reta final aqui do nosso bate-papo, só tenho a te agradecer, obrigado mesmo pela disponibilidade, por vir aqui no nosso programa, participar, né, e falar do lançamento do seu novo trabalho, agradecer a Jade, ao Leandro, a Neuza, obrigado aí, viu, pelo carinho, pela atenção, viu, Tom Zé? Querido, Deus lhe abençoe, lhe dê a sorte que você está tendo e muitos prêmios da ABCA, ABCD, BCE, porque você sabe essa profissão que você exerce. Vamos de música aqui na saída? Obrigado, viu, Tom Zé? Forte abraço. Alegria. São 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão, por 1000 chaminés e carros gazeados à prestação. Porém, com todo defeito, te carrego no meu peito. São Paulo, quanta dor. São Paulo, meu amor. Salvai-nos por caridade, pecadoras. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Na reta final aqui do nosso bate-papo, agradecer o ouvinte Bandeirantes pelo carinho, pela audiência, obrigado mesmo pela participação. Eu volto mais tarde, às 10h30 da noite, com Antenados, hoje recebendo a Karen Rios, que está com um novo trabalho também, e o Matheus Ribeiro e a Carol Costa, os protagonistas do musical Peter Pan em cartaz no Teatro Alfa em São Paulo. Obrigado, ouvinte, pela companhia, pela audiência. Antes tem mais um chamado aqui do trânsito. Fala, Luana.